Bom dia! Eu quero desejar a você que me ouve agora a paz do Senhor Jesus e que seu dia seja um dia repleto de bênçãos e maravilhas de Deus. E é com muita alegria que trago a palavra do dia. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like e se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscrevesse, pois aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então deixe o seu like, clica no gostei e nos ajuda a fortalecer esse canal. E a palavra do dia se encontra no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 1 ao 22, que nos diz assim: Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria lhe protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em que não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nessa nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Meu irmão, aqui no livro de Provérbios, capítulo 2, Deus está dizendo o quanto é bom obtermos sabedoria dele. Como é bom termos sabedoria de Deus, meu irmão. Aqui no versículo 11 e 12, diz que quando obtermos a sabedoria de Deus, automaticamente a nossa sabedoria nos protege e nos livra de fazer o mal. Não temos mais aquele desejo de praticar a maldade. De pessoas que deixaram de viver uma vida direita com Deus para viver uma vida de pecado e escuridão. Já nessa parte do versículo 12 em diante, diz que ao obtermos a sabedoria de Deus, nos livramos daquelas que dizem mentiras. Nós sabemos, meus irmãos, que a mentira é um pecado que faz separação entre Deus e nós. Quando nós falamos mentira a respeito de uma pessoa, automaticamente nós nos afastamos de Deus. Mas quando temos a sabedoria de Deus, nós nos afastamos daquelas que abandonaram uma vida com Deus, uma vida de paz, só para viver na vida do pecado e da escuridão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo ela possa reinar dentro do seu coração e que através dessa sabedoria nós possamos plantar sementes boas para nossas vidas, porque nós sabemos que o dia de amanhã nós colhemos aquilo que nós plantamos hoje. Então que no seu coração venha ter vontades de plantar sementes boas para que no futuro você colha frutos bons para a sua vida. O homem, quando ele é sábio, ele investe no seu casamento, ele investe naquilo que Deus deu a ele investe na sua esposa, ele investe na sua família. Aqui no versículo 20 diz assim: portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Irmãos, vamos viver uma vida correta diante de Deus. Vamos viver uma vida que as pessoas olham para você e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus.
No versículo 21 e 22 ainda continua nos dizendo: os homens direitos, de caráter, viverão nessa nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas no chão. Deus está dizendo que aqueles que praticam o pecado, aquele que pratica a iniquidade, Deus vai arrancar como se fosse arrancando uma planta do chão. Meus irmãos, Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. O que adianta dizermos que somos cristãos, que somos homens e mulheres de Deus, mas vivemos numa vida de pecado? Irmãos, devemos abandonar o pecado. Quando nós temos essa sabedoria, nós tiramos o pecado, nós tiramos esse desejo de pecar de dentro do nosso coração. O poder da sabedoria que Deus nos dá é imenso, meu irmão. Aqui Deus está nos dizendo que através da sabedoria que Ele nos dá, nós passamos a viver uma vida de verdade e sem mentiras, uma vida evitando o pecado. Nós sabemos que todos os dias somos falhos e pecadores, porque não somos perfeitos. Mas aqui em Provérbios 2, diz que quando alcançamos a sabedoria de Deus, nós evitamos praticar o pecado, a mentira e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Já no versículo 4 e 6 diz assim, meus irmãos: procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. O que acabamos de ler é muito forte, irmãos. O valor da sabedoria de Deus é descrito aqui no versículo 4 como um tesouro escondido. Olha só o valor da sabedoria de Deus, irmãos. Veja como é valiosa a sabedoria de Deus. Devemos procurar e nos esforçar cada dia para encontrarmos e obtermos essa sabedoria em nossas vidas. Quando obtemos a sabedoria de Deus, automaticamente aquele desejo de maldade, aquele desejo do pecado do nosso coração, Deus vai lá e tira. Automaticamente ele sai aquele desejo. O desejo de falar mentiras, o desejo de difamar a outra pessoa, o desejo de falar mentira da vida de uma pessoa, do vizinho. Deus tira isso de dentro do nosso coração. Automaticamente tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos levava a uma vida de pecado, Deus automaticamente tira de nós. Mas quando não temos a sabedoria de Deus e tudo isso ainda mora dentro do nosso coração, o pecado, a mentira, quando nós percebemos, já estamos falando da vida de uma pessoa, já estamos falando mentira da vida de um, de outro, e é isso que o pecado traz. É isso que a falta de entendimento e sabedoria de Deus nos causa. Então, meus irmãos, vamos sempre procurar ter a sabedoria de Deus em nossas vidas. Quando encontramos a riqueza, assim como está escrito que é um tesouro escondido, e quando achamos esse tesouro da sabedoria de Deus, nós alcançamos a verdade, nós não falamos mais da vida dos outros, a nossa vida muda completamente. E ele diz aqui no versículo 7 assim: Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Meus irmãos, aqui está dizendo que quando obtemos a sabedoria de Deus, Ele nos protege, porque nós nos tornamos honestos diante de Deus. E Ele também nos guarda, porque nós obedecemos a Ele. Então nós devemos a cada dia procurar esse tesouro, não somente hoje, não somente amanhã, mas que cada dia, que a cada amanhecer, nós possamos procurar esse tesouro que é a sabedoria de Deus, para que possamos obter todos esses frutos, que é a proteção de Deus, que é a justiça de Deus e a guarda de Deus para a nossa vida. Quando dentro de nós tem a ausência da sabedoria de Deus, automaticamente gera um pecado dentro de nós, gera a vontade de pecar, a vontade de falar da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Isso, meus irmãos, é a falta de sabedoria dentro do nosso coração. Deus está dizendo que quando alcançamos a sabedoria dele, nós estamos nos limpando do pecado, nos limpando de tudo aquilo que nos leva ao pecado. Então, meus irmãos, vamos alcançar a cada dia a sabedoria de Deus em nossas vidas. Essa é a sabedoria que nós devemos viver no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus dê um lindo dia para você, um dia abençoado por Deus. Que aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus possa te abençoar
e possa te dar entendimento e a sabedoria dele. Que Deus em Cristo vos abençoe e até um próximo vídeo.